Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi lido Lucas 2, de 1 até o 7. Glória a Jesus. E eu vou ler aqui o versículo 7 apenas. Glória a Deus. Para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 7 e ler também o versículo 14. Glória a Deus. Olha, o 13 e o 14. 7, 13 e 14. Lucas 2, 7, 13 e 14. Diz a palavra do Senhor. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Glória a Deus. Quando você está, curva a sua cabeça. Deus Santo, maravilhoso e justo, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Assim, mais uma vez, nós te rogamos e cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando a gente chega numa época como essa, uma época de Natal, não é? Nós observamos as pregações sobre o Natal, e dentro deste tema Natal, você pode fazer uma análise em inúmeras perspectivas. Por incrível que pareça, pregar sobre o Natal é uma das pregações mais difíceis, porque a gente tem a impressão que já sabe de tudo sobre o Natal, e quando a gente vai estudar o texto, a gente vê que não sabe quase nada sobre o Natal, não é? Porque é uma história muito rica, muito cheia de detalhes, tanto historicamente, não é, como simbolicamente. O que aquela história representa para a humanidade, para o cristianismo. Por isso que quando você vai pregar sobre o Natal, você pode pregar, por exemplo, especificamente só sobre as profecias que anunciavam a vinda de Jesus, o nascimento do Messias. Você pode pregar, por exemplo, sobre a atitude de José como aquele pai, pela sua postura de hombridade, de receber Maria com um filho que, digamos assim, não era seu. Nós podemos pregar até sobre o milagre do nascimento sobrenatural de Jesus. Nós podemos pregar só sobre esse coral de anjos que aparece, falar um pouco, né, da grandiosidade de Deus. Poderia-se falar, por exemplo, a diferença do Natal comercial para o Natal religioso, ou o simbolismo do Natal dentro do cristianismo. Enfim, não faltam perspectivas, né, para que você faça uma pregação sobre o Natal. E hoje eu vou fazer um apanhado geral. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses temas e ver, né, como essa data ela precisa ser celebrada. É bem verdade que existem algumas discussões de cunho teológico, né? Por exemplo, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Hoje podemos afirmar categoricamente que não. Sabemos que não, né? Os melhores historiadores acreditam que Jesus talvez tenha nascido entre os meses de setembro e outubro. Setembro e outubro. Mas também não é algo totalmente afirmável, né? Para os irmãos terem ideia, por exemplo, nós não podemos afirmar nem ao certo o ano exato que Jesus nasceu. Até isso os historiadores divergem um pouco. Ou seja, Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Isso aí foi um erro cometido, né? Um erro de cálculo, vamos dizer assim. E os historiadores acreditam que Jesus deve ter nascido entre 4 a.C. Olha que coisa interessante, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Entre 4 a 6, chegando até 8 a.C. Então, a esse intervalo que os historiadores costumam afirmar, não é? Mas o fato é, não é a questão da data em si, não é o dia 25 de dezembro, não é a data de hoje, mas o fato é que Jesus nasceu. E se ele nasceu, nós devemos celebrar.
Nós devemos celebrar. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja dita ocidental, ela comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Mas a igreja oriental comemora o nascimento de Jesus dia 6 de janeiro. Então há toda essa polêmica envolvendo as datas. Mas, como cristãos, sim, nós devemos celebrar o nascimento de Jesus. Não é? Nascimento esse que era tão esperado. Tão esperado. Para os irmãos terem uma ideia, o profeta Miqueias, 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo aproximadamente, já profetizava dizendo que aquela criança nasceria na cidade de Belém. Belém, que era uma cidade tão pequena que para o Império Romano nem cidade era considerada, porque era pequena demais. O Império Romano ele se chamava de cidade quando aquela região, aquele local tinha pelo menos 1000 famílias. Então, se eu pudesse contar 1000 famílias no lugar, então o Império Romano catalogava como cidade. Se você chegasse a Belém, você não encontraria essas 1000 famílias. Portanto, era um vilarejo, não é? Um pequeno, vamos chamar assim, uma cidade, mas uma cidade muito pequena, que não se destacaria, não é, pelos seus prédios ou pela quantidade de pessoas como a gente veria em Jerusalém. Então Jesus já estava profetizado que Jesus nasceria na pequena cidade de Belém, cidade de Davi. Glória a Deus. Já estava profetizado também pelo profeta Isaías, está lá em Isaías 7,14, que Jesus nasceria de uma virgem, nasceria de uma forma extraordinária, que a virgem daria luz ao Messias. Isso estava na profecia de Isaías 700 anos antes do seu nascimento. Então observe quantos anos se passaram. O profeta Jeremias, 600 anos antes do nascimento de Cristo, chegou a profetizar que o povo choraria pelo massacre das crianças que aconteceria ali, né, na cidade de Belém. O profeta Oséias também, Oséias 11:1, chega a profetizar mais de 700 anos antes que aquela criança precisaria fugir para o Egito, para que não fosse parte daquele massacre. Então observe como o Messias era esperado, né? 400 anos de silêncio profético. Deus havia silenciado a sua voz, e aquela criança era muito desejada, era muito aguardada. E nós, quando começamos a nos debruçar nessa história, nós vamos encontrar o anjo Gabriel, o mesmo que havia anunciado o Messias para o profeta Daniel. O anjo Gabriel, aquele mesmo que assiste diante de Deus, aparece para Maria para dar uma boa notícia. Imagine que Maria era uma jovem, uma adolescente, não é? Talvez com seus 16 anos, 15, 17 anos, era uma jovem moça. E ali aquele anjo Gabriel aparece para Maria, trazendo uma mensagem diretamente de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E aquela jovem, aquela adolescente, Maria, era noiva de José. Era noiva de José. E naquele tempo, o noivado, ele era uma coisa muito séria, não é? Como deve ser séria também hoje. Mas naquele tempo era muito sério. Existia ali um acordo, não é? Existia inclusive um contrato de noivado. E por existir esse contrato de noivado, não é? Se uma noiva fosse achada grávida, não é? Não sendo obviamente do noivo, aquilo dali seria imputado a ela o pecado de adultério. Ela seria considerada adúltera e provavelmente seria apedrejada.
Mas Deus havia preparado tudo. Aquele nascimento extraordinário, não é? Haveria em vários momentos a intervenção divina. Glória a Deus. É tanto que ali próximo nós poderemos registrar um outro milagre. Nós tivemos o milagre de Maria, não é? Conceber, vamos dizer assim, virgem. E também nós temos o milagre da sua prima Isabel, que não podia ter filhos por causa da idade, né? Também estava grávida. Glória a Jesus. Estava grávida de João Batista. Glória a Deus. Então esses milagres que nós vamos encontrar no texto relacionado ao nascimento de Jesus nos chamam a atenção o cuidado que Deus teve em todos os momentos, não é, com aqueles acontecimentos. José, para não abandonar Maria, e ele o faria, ele já estava decidido a isso. É preciso que o anjo aparecesse em sonho para José, explicasse a ele a situação, dissesse: olhe, esta criança, sua noiva, está esperando, foi concebida pelo Espírito Santo, e você foi escolhido para cuidar dela, para cuidar como se fosse seu próprio filho. Então olha a responsabilidade que José estava ali recebendo. E aquele casal então recebe, vamos dizer, de Deus, uma das mais importantes missões: serem os pais, vamos dizer assim, os pais na terra do Messias, do Filho de Deus. E quando nós observamos esse texto que eu acabei de ler, que o anjo Gabriel encontra Maria, o anjo também diz o nome da criança. A criança deveria se chamar Jesus. Os evangelhos, meus amados irmãos, o Novo Testamento ele é escrito em grego. E aí o nome Jesus, ele é derivado do nome Josué. Nós podemos dizer que Jesus é o nome grego, não é uma transliteração do hebraico do nome de Josué, que significa Deus salva, que significa Salvador. Glória a Deus. O nome Josué naquela época, o nome Jesus era um nome comum. Talvez se você chegasse assim num local de muito movimento em Jerusalém, naqueles dias na cidade, e gritasse assim o nome Jesus, talvez 1, 2 ou 3 ou 4 olhassem para trás, porque era um nome relativamente comum. E aí, por ser um nome comum, Jesus passa a ser chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus. Cristo, porque ele foi escolhido para ser o Salvador. Glória a Deus, o Messias. E daí então, meus amados irmãos, o nome de Jesus passou a ser mais do que um simples nome, porque por causa desse nome Jesus, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, pecados eram perdoados, e a salvação era concedida. E até hoje nós olhamos e vemos o nome Jesus, glória a Deus, como um nome de poder e de autoridade. Glória a Jesus. Porque Deus é especialista em transformar o comum, o simples, no extraordinário. Glória a Jesus. Mas José precisava então se alistar, participar desse recenseamento, dessa contagem na sua cidade natal. E talvez alguém não saiba, mas Maria e José, eles eram da mesma tribo. Glória a Deus. Então nós podemos dizer que em um certo grau Maria e José eram primos. Eles eram ali muito próximos, né? Era daquela parentela, com a mesma tribo. Glória a Deus. Da tribo de Judá. E eles precisavam então ir até a cidade de Belém, a cidade de Davi. E como eu disse, a cidade de Belém era aquele pequeno povoado, agrícola e pastoril. Glória a Deus. Belém, que significa casa do pão. Casa do pão. E por que Belém era chamada de casa do pão? Porque naquela região de Belém, não é?
era muito fácil você encontrar ali grandes plantações, como também um bom número de rebanho. Então aquela região, Belém, era considerada como casa do pão. Mas curiosamente não sabia aquele povo que ali nasceria o pão vivo que desceu do céu. Que o nome Casa do Pão seria levado a outro nível, porque ali o pão da vida, como está lá em João 6,48, o pão que mataria a fome espiritual da humanidade, nasceria naquela cidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E portanto, Maria e José, Maria já grávida, no final da sua gestação, faz aquela viagem para a cidade de Belém. E lá chegando, o texto diz que não havia lugar na estalagem. Não havia lugar na estalagem, na hospedagem. Glória a Deus. E o mundo talvez até esperasse que o Filho de Deus nascesse em um bom lugar, em um hotel, em uma hospedagem digna para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas quem imaginaria que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, não encontraria lugar em sua própria criação, sendo obrigado, não é, a nascer ali junto com os animais, provavelmente em uma estrebaria. Glória a Deus. Quem poderia imaginar? É bem verdade que há toda uma polêmica ainda no local que Jesus nasceu. Observe como o tema Natal ele é um tema difícil historicamente, porque quando você chegava numa casa naquele tempo, e ainda hoje existem algumas casas, né, que obedecem esse mesmo padrão de construção. Quando você chegava lá em Belém, meus amados irmãos, Belém não era uma cidade muito grande. Então como é que as casas eram construídas? Quase todas as casas, pelo menos as casas em maior porte, ou aquelas que eram usadas para estalagens, né, para a hospedagem, na parte de baixo tinha um local onde os animais eram colocados. Mas pense comigo o raciocínio. Há quem defende que Maria chegou com José naquela estalagem, não encontrou lugar e acabaram descendo para a parte de baixo daquela casa ou daquela hospedagem. Mas se a casa de fato estivesse muito cheia, eles não encontrariam lugar nem no quarto, nem na sala, e até o local próprio para os animais, né? Se o movimento de pessoas era maior, até aquele local próximo à hospedagem talvez estivesse preenchido pelos próprios animais. E aí talvez restasse aquele casal um local pior. Um local pior ainda. O Filho de Deus, ele nasceria talvez, porque a Bíblia não traz exatamente essa informação, nas estrebarias, os estábulos mais afastados das casas, que geralmente eram colocados, os animais eram colocados em cavernas, porque naquela região de Belém, até hoje ainda existe as chamadas cavernas calcárias, e ali os animais eram colocados. Quando a cidade estava muito cheia, você tinha um espaço que era para os animais, dos visitantes ficarem ali guardados, vamos dizer assim, um estacionamento para os animais, não é? E existia esses outros locais mais afastados, onde os animais ali que trabalhavam nas fazendas, na lavoura, eram colocados. Então talvez aquela criança, o rei do universo, o príncipe da paz, tivesse encontrado numa gruta, numa caverna, no local onde os animais eram colocados, né? No seu local de nascimento. E ali é bem verdade que aquela criança, ela nasce e é colocada em uma manjedoura. Glória a Deus, o local onde os animais comiam. Glória a Jesus. E nós, quando observamos a história de Jesus, nós começamos a ver essa história de como é difícil Jesus ter acesso às pessoas. E uma das lições que nós podemos tirar dessa situação toda é que Deus pode estar onde você menos imagina.
Quem poderia conceber que o Rei do Universo estaria num local tão indigno para a sua realeza, tão distante da sua glória? Um local que até para os animais não fosse talvez muito confortável, mas estava ali o Criador de todas as coisas. Então daqui nós tiramos uma lição, que Deus muitas vezes está onde você menos imagina. Deus às vezes está até no local que você despreza. Deus às vezes está no local onde você diz: ali não pode ser, ali eu não quero. E é bem verdade que a história prossegue, e alguns pastores recebem uma visita do anjo também. E o anjo diz: isso vos será por sinal, que vocês vão achar o menino envolto em panos e deitados numa manjedoura. Glória a Deus. E uma curiosidade histórica também é que quando a gente vai atrás de documentos mais antigos, do costume judaico, da tradição judaica, que eles chamam lá de Mishnah, segundo a tradição judaica, sugere que esses pastores não eram pastores comuns, mas eram pastores que apacentavam os rebanhos do templo. E como é que a gente sabe disso? Por causa da maneira que eles estavam pastoreando esses locais mais altos, mais abertos. Então, se aqueles pastores eram pastores que cuidavam dos animais do templo, aqueles pastores, eles cuidavam dos animais que estavam destinados exatamente ao sacrifício. Os animais que eram sacrificados no templo eram cuidados por esses pastores. E olha o simbolismo disso, meus amados irmãos. Um dia, as ovelhas que esses pastores cuidavam não seriam mais necessárias, porque Jesus faria o sacrifício definitivo na cruz. Glória a Deus. É como se Deus chamasse os pastores que estavam cuidando das ovelhas do sacrifício para apresentar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Olha a profundidade desse detalhe, meus amados irmãos. Que coisa extraordinária. Glória a Deus. E é bem verdade que quando os pastores ali veem a criança, relatam o que aconteceu, eles voltaram, diz o texto, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Glória a Jesus. Mas o tempo passa. Segundo o relato bíblico e também segundo a história, aproximadamente 1 ano ou 2 anos depois. Às vezes as pessoas veem nas fotografias, nos presépios, né? Aí vê lá os pastores, os reis magos, todo mundo junto, mas aquele cenário de fato não aconteceu daquela forma. Quando os reis magos, que já tem outra polêmica também, né? Quantos eram os reis magos? Aí você vai ver os historiadores. Há quem diga que eram 3 reis, por causa dos 3 presentes, cada um teria dado, né? Há quem diga que é 5, há quem diga que chega até a ser o número 13 reis magos, dependendo dos livros de história que você procurar saber. Mas o fato é que a quantidade de reis magos, aqueles homens vindos do Oriente, aqueles homens sábios, aqueles homens estudiosos da ciência, da cosmologia, eles se impressionaram com uma estrela no céu. E diz a Bíblia que eles eram guiados pelaquela estrela. Glória a Jesus. Chegando até mesmo a procurar o rei e dizer: olha, onde está o Salvador? Onde está o Messias? Onde está o menino que nasceu? Glória a Jesus.
E ali, aqueles homens, vendo a maldade de Herodes, vão visitar a criança, mas não retornam, como o rei havia pedido a eles. Retornem, passem por aqui, digam onde é que a criança está, porque eu quero também adorá-la. Mas aquele rei, imbuído de maldade, na verdade, não queria ser substituído, pois temia que aquela criança, que Jesus, tomasse o seu lugar. E aí toma aquela decisão terrível de matar as crianças com até 2 anos de idade. E por que 2 anos de idade? Porque era aproximadamente a idade que Jesus teria, entre 1 ano e 2 anos de idade, quando os magos, então os reis magos, fazem aquela visita. E os reis magos, ao fazer aquela visita, eles trazem ali 3 presentes especiais. O primeiro presente, o ouro. O ouro, que é um presente que se dava a outro rei. Um rei, quando queria dar um agrado para outro rei, a melhor forma de presenteá-lo era com ouro. E é bem verdade que aquele ouro foi muito importante, não só pelo seu simbolismo, mas porque ajudaria a família naquele momento nas suas necessidades. Uma vez que a família de Jesus era uma família humilde, era uma família pobre. Glória a Deus. E como é que a gente sabe que a família de Jesus era pobre? Porque Jesus, quando foi apresentado no templo, o sacrifício foi apenas 2 pombinhas. Se fosse uma família rica, não seria este o sacrifício que se daria no templo. Mas era o mínimo exigido ali, portanto, pela lei. Então, Jesus recebe o ouro, mostrando que Deus é provisão, mostrando o simbolismo do ouro, que aquela criança ali também era um rei. O simbolismo do ouro, glória a Deus. Somente um rei superior poderia receber ouro de outros reis. Glória a Jesus. Então, se Jesus é o seu rei, dê a ele o tesouro do seu coração. Se Jesus é o seu rei, dê a ele o tesouro do seu coração. Glória a Deus. E o outro presente que Jesus recebe ali daqueles homens era o incenso. E o incenso representava que aquele menino, ao receber ouro, estava dizendo: aquele menino é rei. Ao receber incenso, estava dizendo: este menino também é sacerdote. É tanto que quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, ele aparece no meio, ao lado do incenso. O incenso estava sendo queimado e o anjo ali então aparece. O incenso representava Jesus, era um sacerdote. O mesmo incenso que era utilizado pelo sacerdote no templo. O sacerdote, portanto, ele acendia o incenso quando ele fazia as orações pelo povo. Representavam também as orações. Glória a Deus. O incenso simbolizava, portanto, que Jesus seria esse sacerdote, um supremo sacerdote, um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Glória a Deus. Os magos sabiam, portanto, que aquele menino Jesus intercederia por nós, mas como sacerdote para sempre. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. E aí vem uma segunda pergunta: você reconhece Jesus como seu sacerdote que intercede por sua vida? Então, se você reconhece, entregue a Ele os seus pedidos e as suas orações. Confie a Jesus os seus pedidos e as suas orações, sabendo que aquele menino Jesus também é sacerdote. Glória a Deus. E o terceiro presente que Jesus recebe ali, portanto, é a mirra. A mirra, que é um óleo cheiroso, extraído de uma planta espinhosa, e era utilizado pelos profetas. Glória a Deus. Representando esta criança, também é um profeta da parte de Deus. Glória a Deus.
Observe a simbologia de cada presente. O ouro, ele é rei, glória a Jesus. O incenso, ele é sacerdote. A mirra, ele é profeta, glória a Deus. E aquele óleo, portanto, perfumado, era utilizado pelos profetas também para ungir as pessoas que fossem consagradas, por exemplo, para serem reis. Aquele mesmo óleo que era usado também como unguento para os leprosos, glória a Deus. E quantos leprosos Jesus curaria? Quantas pessoas doentes Jesus atenderia? Quantos seríamos curados por Ele? Glória a Jesus. Glória a Deus. Na oração da mocidade eu estava falando sobre a maneira que Jesus tem para curar, né? Eu estava falando ali que não existe uma regra para Jesus curar. Jesus, ele curou muitos cegos, e ali eu dava aquele exemplo, glória a Deus. Um cego, Jesus pegou ali, cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos. Outro cego, Jesus cuspiu diretamente nos olhos. Outro cego, Jesus disse: tua fé te salvou. Glória a Deus. E a outro veio cego, surdo, mudo, endemoniado, e Jesus curou também. Então Jesus é aquele que cura, é o profeta que cura, é o profeta que sara. Glória a Deus. E o bonito, meus amados irmãos, é ver que cada um desses presentes também atendia a necessidade da criança. Se você pegar um ambiente, coloca o incenso queimando, por exemplo, o que tiver de inseto ali se afasta. O próprio incenso tem essa finalidade. Para a criança, quando você passa a mirra na criança, além de perfumar a criança, você também hidrata a pele da criança. Então eram presentes para um bebê e ao mesmo tempo presentes para um rei, para um sacerdote, para um profeta. Glória a Jesus. E a conclusão, para terminarmos essa mensagem. Glória a Deus. Uma das coisas, meus amados irmãos, que marca a vida de Jesus, portanto, é que não havia lugar para ele. A casa talvez esteja cheia demais. Nossas vidas talvez estejam sem espaço para o Salvador do mundo. Profissão, família, filhos, relacionamento, entretenimento, redes sociais, Netflix. O Filho do Homem continua sem lugar para reclinar a sua cabeça. A sua casa está aberta para Cristo. E se fosse Jesus batendo a nossa porta? Glória a Deus. Porque no Natal é bem legal, nós nos preocupamos com muitas coisas. Com a árvore de Natal, com pisca-pisca, comida, o comércio fica uma loucura, os presentes. Mas o principal nós não podemos esquecer, temos que lembrar, é o aniversariante. Glória a Deus. Meus amados irmãos, até hoje, essa criança, ela é rejeitada. Você sabia que nos Estados Unidos hoje, quando chega o final do ano de Natal, nas escolas, eles não podem cantar nem o hino de Natal que tem o nome de Jesus? Se tiver o nome de Jesus, não pode cantar na escola. Porque até hoje, a criança não encontra lugar. Por isso que Jesus, ele está no lado de fora, mas ele bate e insiste para entrar nas nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Jesus. Traga Jesus para fazer parte da sua casa, da sua ceia de Natal. Glória a Deus. Jesus é seu rei? É seu sacerdote? É seu profeta? Se é, dê glória a Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração. Glória a Deus.